Bem-vindos ao canal Madrugada Sombria. E aí pessoal, no vídeo de hoje contarei a história de um jovem que passou por dias de terror. Na época eu tinha 23 anos e decidi morar sozinho, fui morar em uma cidade de Curitiba. A casa era consideravelmente barata e até aconchegante. Então aluguei e ali fui morar. Eu saía bem cedo para o trabalho e voltava no início da noite. Certo dia quando cheguei em casa, percebi que um quadro que sempre esteve na sala, estava na mesa da cozinha. Eu estranhei bastante, olhei rapidamente pela casa se havia alguém. A casa era pequena e logo vasculhei tudo e não achei nada. Fiquei com uma sensação ruim, mas logo fui tomar banho e preparar minha comida. No dia seguinte, saí para o trabalho e verifiquei se estava tudo fechado mesmo, como eu tenho toque acabei olhando até mais de uma vez. Então fui trabalhar e ao cair da noite eu cheguei em casa, e para minha alegria estava tudo como deixei. Nisso se passaram alguns dias, fiquei tranquilo vendo que nada mais tinha acontecido e comecei a achar que eu mesmo tinha tirado o quadro e não lembrava. Porém cerca de uns 12 dias depois, quando cheguei em casa num sábado, notei que o quadro novamente estava fora do lugar, porém dessa vez estava em frente ao sofá. Quando vi aquilo dei uma paralisada por segundos e me arrepiei todo. Como da outra vez, também procurei alguém pela casa e não achei nada. Me sentei no sofá e fiquei pensando no que estava acontecendo, pensando se estava louco. Mais uma vez me deu uma sensação terrível e eu simplesmente não tinha o que fazer, por ser novato no bairro eu não conhecia ninguém. Como era sábado, no outro dia estaria de folga. E decidi que ficaria totalmente de olho, se alguém chegaria pela manhã ou tarde. Fui dormir bastante assustado, comecei a ter pesadelos e acordei às 3 da manhã. Novamente tentei dormir, quando me virei escutei uma voz falando. Me deixe em paz. Pulei da cama assustado e acendi a luz na hora. Após uns segundos, levantei e saí andando pela casa. Tomei coragem e perguntei quem falou aquilo. Nada me respondeu e eu voltei para o quarto e quando eu já estava ficando mais calmo, ouvi novamente aquela voz sussurrando. Me deixe em paz. Saía daqui. Então eu percebi que aquela voz estava vindo do banheiro que ficava ao lado do quarto. Engoli seco e tomei coragem para ir até lá, assim que cheguei acendi a luz do banheiro e nada vi. Já estava me arrepiando de cima a baixo e meu coração acelerava muito. Até que num dado momento, a voz soprou no meu ouvido. E eu dei um leve grito. Após aquilo fui para a sala e fiquei totalmente assustado e o dia amanheceu comigo lá. Por volta de umas 8 da manhã, fiquei na porta de casa, estava me sentindo muito mal dentro daquela casa. Até que uma vizinha do lado apareceu e começou a varrer a calçada. Me deu bom dia e eu retribui. Ela acabou me perguntando se eu estava gostando da casa. Eu falei que estava tudo bem. Porém se passou os segundos e eu tomei coragem para falar que na verdade não estava mais suportando morar ali. Ela parou de varrer no mesmo instante e olhou diretamente para mim, perguntando por quê. Eu falei que coisas estranhas vinham acontecendo e na noite anterior mal consegui dormir. Ela se aproximou e falou. Deve ser muito ruim morar em um lugar onde teve um assassinato tão cruel. Nessa hora eu gelei e fiquei sem palavras por uns instantes. Então voltei a mim e falei que não fazia ideia do que ela estava falando. Ela me falou que o caso era conhecido ali na região e achou que eu sabia. Então conversamos mais uns detalhes e ela me contou toda a brutalidade que ali ocorreu, mas eu prefiro não detalhar para não chocar ninguém. Naquela noite decidi ir para um hotel que ficava a algumas quadras e ali dormi normalmente. No dia seguinte mandei mensagem para o dono da casa avisando que sairia dali e nunca mais passei nem perto daquela rua.